Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos, programa promovido pela Seichoneia do Brasil. Muito obrigado. Meu nome é Bruno Seiji Kawamoto, sou líder da iluminação e hoje estou com uma missão muito honrosa, de conduzir este programa Diálogos. Desde já agradeço a presença de cada participante e dos preletores. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, tem episódio novo no canal. Então, para que você não perca nenhum dos episódios, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de acionarem o sininho da notificação, para serem avisados de novos programas e de novos programas que acontecem aqui no YouTube da Seichonoye, e compartilhem com seus amigos, com seus familiares, E se esse conteúdo fizer sentido para você, com certeza ele fará sentido também para os seus amigos, para os seus familiares. Então, novamente, não deixem de compartilhar. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, O tema é Viva com mais calma. Será que é possível vivermos com mais calma? E para ajudar nessa missão importantíssima, convido aqui nobres preletores da Seichonoye, que vou apresentar a partir de agora, Então, preletor da Regional Paraná-Curitiba, preletor em grau Master, Frank Júnior Miyoshi Arimori. Muito obrigado, preletor. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui dialogando com um grupo seleto de preletores da Seichonoye. Muito obrigado. Muito obrigado. Da Regional São Paulo, Campinas, preletor em grau Master, Jocely Andreusetti Maeda. Falei certo, preletora? Sim, correto. Boa noite Muito a obrigado. todos, muito obrigado. Uma satisfação enorme, alegria estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos no programa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. E da Regional São Paulo Pinheiros, preleitora em grau Master, Deise Pimenta e Souza. Muito obrigado, preleitora. Muito obrigada por essa grandiosa oportunidade de estar aqui mais uma vez participando desse Diálogos e principalmente por compartilhar de tão ilustres companheiros. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. O nosso dia é corrido, Cada vez temos menos tempo para fazer as coisas. A gente corre, E aí todo mundo fala assim, temos que viver com mais calma. Vive com mais calma, não precisa correr afobadamente atrás das coisas, Como, assim, uma primeira pergunta. Viver com mais calma, a gente sabe que é importante. Mas tem algum benefício? Então, a pergunta para os senhores é: quais os benefícios de nós termos uma vida mais calma? Quem gostaria de começar o nosso diálogo? Eu vou dar a vez para as mulheres, então eu gostaria que as mulheres iniciassem o diálogo de hoje. Eu sou cavalheiro. Vai lá, Deise.
Muito obrigada. A minha mãe sempre dizia que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, viver com mais calma sempre traz algum benefício para a saúde, para as coisas saírem bem. Normalmente, quando a gente faz a coisa muito corrido, com muita pressa, a gente termina tendo que refazer depois, né? E fazendo com mais tranquilidade, com mais calma, pé no chão, né? A gente vai mais direto no ponto. A vida nos dá o exemplo da semente, que ela tem ali toda a potencialidade, mas a gente precisa plantar, precisa esperar germinar, precisa esperar nascer, para depois colher o fruto. Então, nós precisamos seguir esse exemplo também, não ficar correndo, atropelando, né? Não é que seja inativo, né? Ser calmo não significa ser inativo. Ser calmo significa ser tranquilo, ter o pé no chão, esperar a hora certa de fazer, e a gente tendo essa tranquilidade para fazer, a gente termina acertando sempre, né? E esse é o objetivo de você ir com calma, eu acho. É verdade, até várias vezes eu saí de casa correndo assim, né? Quando eu vou ver no caminho, né, dirigindo, eu falo, nossa, estou no caminho errado. Vê, tanta pressa que a gente sai correndo de casa, quando vai ver, nossa, que caminho que eu estou fazendo, né? Tudo por conta, assim, do estresse, da afobação, né? De sair correndo mesmo, querer ganhar um tempo, né? Que acaba não ganhando, né? Alguém O mais fato de gostaria de você falar? só, na verdade, né, Bruno, só cortando aí a tua situação, é a questão de, se você só errar o caminho, não tem problema. Agora, a gente utiliza veículos, né? E, de repente, naquela forma apressada, afobada, você acaba levando uma fotolembrança, vocês sabem o que eu estou falando, né? Uma multa, porque você está tão atribulado, tão afobado, e isso daí não vai trazer nenhum benefício. O malefício, no caso de você levar uma multa, é justamente aquela situação pecuniária que você não orçou, né? Esse mês eu vou levar 2 multas, 10 multas, e coloca no orçamento. Daí chega no final do mês e fala, não fechou as contas, né? Eu gastei mais do que eu recebi, mas por quê? Porque você teve esse momento afobado, esse momento não calmo, e você acabou levando algumas multas no decorrer só de um trajeto que você faria para ir ao trabalho, né? Então, olha só, né? Então, ele afeta, inclusive, o bolso, tá? Se a pessoa está preocupada, então não se preocupe, fique calma, fique tranquila. A gente vê essas questões, né? A questão da medicina. A medicina fala que muitos dos fatos que ocorrem no corpo é aquela afobação, aquela inquietação mental do ser humano que afeta no físico, tá? E a gente percebe religiões como o budismo, né? A gente vê um monge budista fazendo suas meditações, ele está naquela calma, naquela serenidade, e não naquela inatividade, ele está sereno, ele está tranquilo, porque no momento em que chega alguma situação a ser decidida, na serenidade, na tranquilidade, ele consegue tomar a decisão mais apropriada, mais adequada, e o resultado será o resultado esperado, e você acaba tendo sucesso e prosperidade pela tranquilidade e pela calma, a serenidade. Isso é importante, né? Então, são vários fatores, né? Médico, a questão do bolso, né? Se você leva uma multa por estar afobado, e a questão também de tomar decisões com a mente serena, com a mente tranquila. Isso é fundamental. Eu acredito que essa também é a ideia da Jocely, né, minha amiga Jocely? Lógico, eu vou só dizer a mesma coisa, né? Se a gente estiver com a mente agitada, as pessoas, a situação, tudo à nossa volta também vai se mostrar desarmoniosa, conflituosa, como reflexo da nossa mente, né? Então, se quisermos ter uma vida harmoniosa, calma, como falou a preletora Daisy, tem que manter a mente serena, a mente harmoniosa. Afinal de contas, um violão desafinado só vai emitir som de violão desafinado, não tem como, né? Então é isso aí, corretamente. Legal. O preletor Frank falou sobre meditar, né? Então, meditar, será que seria uma saída para a gente, antes de sair de casa, antes de começar as coisas, fazer uma meditação? Será que seria Então, uma saída? a Seitione tem os 3 pilares doutrinários, né? O primeiro pilar fala que só existe Deus e a imagem verdadeira. O segundo pilar doutrinário é o ambiente é reflexo da nossa mente. E o terceiro pilar doutrinário é que todas as religiões emanam de Deus universal, único. Então, o que acontece?
O ambiente é reflexo da mente. Então, quando você está com a mente atribulada, com a mente ansiosa, você acaba saindo um pouco dessa questão da imagem verdadeira, da sua perfeição. E quer queira, quer não, quando você acaba entrando em sintonia com aspectos do sugestionamento externo, você acaba tomando decisões equivocadas. Então, uma das práticas religiosas importantes é justamente a meditação Shinsoka. E, de repente, as pessoas falaram, eu não sou budista, não faço meditação, eu não sou da ciência da meditação, então faça a oração. Porque no momento que você faz as suas orações, faz as suas meditações, você apruma, serena a sua mente. Às vezes você recebe uma informação que deixa você bastante ansioso, aflito, e no momento que você ora, no momento que você medita, você entra em equilíbrio. E por mais que aquela situação, num primeiro momento, possa lhe trazer alguma situação de desconforto, você não procura ver o lado ruim da situação, mas o que eu posso fazer para que essa situação possa melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, no momento que você cria um hábito saudável, né, de praticar a meditação, a oração, isso nos dá serenidade, isso nos dá tranquilidade, e você fica com a mente calma. E com essa calma, você acaba tomando decisões corretas nas suas vidas. Agora, a pessoa atribulada, né, tá nervosa, afobada, e toma uma decisão, sabe? Fazer prova. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Aí você fala, por que eu não passei, né, nesse exame? Por que eu não passei nesse concurso? Porque você não estava preparado. Né? E um dos preparos para até você iniciar sua busca do conhecimento é fazer a meditação, fazer a oração. Porque daí você está junto com Deus se preparando. Agora, se preparar sozinho, de repente você não consegue, né? Tanto é que o canto evocativo de Deus da Sitine fala, as minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Então, você não vai fazer a coisa somente você, né? É junto com Deus. Então, a oração, a meditação, faz com que você esteja sempre junto com Deus. E quando você está junto com Deus, você fica calmo, tranquilo, né? Às vezes a gente não chega assim, quando era criança, se depara com nossos pais e fala, meu pai está aqui. Daí você fica tranquilo. Não é assim que funciona. E na situação, nós adultos, já em idade adulta, a gente também tem que ter essa tranquilidade, essa serenidade e sentir-se seguro. E a meditação, a oração, nos remete a essa segurança. Às vezes a pessoa fala, eu vou contratar uma empresa de segurança. Isso não vai te trazer tranquilidade, muito pelo contrário, né? A pessoa fala, aquele cara tem, então nós vamos pegar ele mesmo. Daí, então você tem que ficar mais preocupado. Agora, se você está junto com o Pai, junto com Deus, através da meditação, da oração, não vai ocorrer nenhum fato inesperado na sua vida, e você sempre estará seguro. Então, esse é um fator importante de ter calma, e você consegue calma, claro, com a oração, com a meditação. Não é mesmo, Deise? Eu gostaria de só acrescentar, né, uma coisinha, que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que, às vezes, as pessoas que não conhecem ainda Seichonoye ficam assim meio sem saber que meditação é essa, o que eu preciso fazer. E aí, para nós serenarmos a nossa mente, termos esse contato com o nosso Pai, basta mentalizar, eu sou filho de Deus, o paraíso existe aqui e agora. Isso é uma meditação de união com Deus. Então, nós nos unimos a Deus através do nosso pensamento. Ter sempre esse hábito de recorrer a Deus como Pai. Como disse aí o Frank, orar é como aquela criança que procura lá a mão do Pai para segurar. E a gente ora a Deus com essa mão, segurando a mão de Deus. Né? Então, quando você basta pensar em Deus, pronto, já está conectado, já está junto com Ele. Não precisa grande esforço, não é sofrimento, é prazer. Né? É se unir ao Pai em pensamento. Então, basta mentalizar, eu sou filho de Deus, o paraíso existe aqui e agora. Inspira, expira, que aí a calma vai vindo, a solução vai vindo. Às vezes a solução está ali na nossa frente, a gente com a mente doidinha não percebe, mas quando a gente segura na mão de Deus e confia, aí vem a sabedoria divina que manifesta na nossa vida.
Como falou o Frank aí da vida atribulada, né? Não adianta querer fugir da vida atribulada, abandonar tudo, de repente se refugiar nas montanhas, né? A verdadeira disciplina religiosa é viver a serenidade na vida atribulada. Então, existe até um velho ditado que diz: o pequeno santo vai para a montanha, agora o grande santo permanece na cidade, né? E o segredo é esse: como manter essa mente serena nessa vida atribulada? E você consegue quando nós estamos sintonizados com o Pai, com Deus, como falou a Daisy, né? Aí nós conseguimos escutar com paciência, falamos com serenidade e vamos realizar todas as nossas atividades com alegria e com gratidão, né? Sem dúvida nenhuma, praticar meditação Shinsokan, em que nós buscamos em Deus todos os atributos divinos. Esse é como driblar esse estilo ruim de viver, estar sempre em sintonia com o bem, né? Não podemos nos distrair, ou seja, nas atividades do dia, acabar perdendo a serenidade. Na verdade da vida 4, o mestre nos responsabiliza até pela consequência espiritual que nos acompanha. E ele diz que o que vai determinar se nós estamos acompanhados por um espírito elevado ou por um espírito pouco evoluído é o tipo de vibração na nossa mente. Até na autobiografia, né, de São Francisco de Assis, ele diz que se durante o dia ele tivesse tido algum mau pensamento, ficado contrariado, ele via durante a noite um espírito maléfico em sua companhia. Bom, como ele era dotado de vidência, ele podia refletir e corrigir essa atitude mental, né? E nós, sabendo disso, nós devemos pensar também nessa situação e refletir que tipo de acompanhamento espiritual nós estamos atraindo, né? Além de tudo isso que foi comentado aí. E na questão da meditação, tem as normas fundamentais dos praticantes. E a 8ª é iluminar a mente, ou serenar a mente. Né? Praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Fique bem claro, não é uma obrigatoriedade, tá? É uma receita. Se você quer ficar com a mente serena, a mente tranquila, a mente iluminada, não negligencie a prática da oração, da meditação, no caso da Seichonoye, da meditação Shinsokan, que com certeza, com esse hábito diário de orar, você vai serenar, tranquilizar a sua mente, vai ficar com ela iluminada. E a pessoa que está com a mente iluminada, ela não se perde no caminho, como o nosso amigo Bruno falou, né? Está tão atribulado que vai no caminho oposto, né? Pensa que está indo trabalhar, por exemplo, a minha filha tem 2 empregos, ela trabalha no município de São José dos Pinhais e de Colombo. Às vezes, um dia ela estava tão atribulada que ela acabou indo para o caminho oposto, né? Indo trabalhar em outra prefeitura, sendo que o dia naquela semana não era aquela, porque essa atribulação. Mas quando você tem o hábito de ter essa serenidade, né? Então, ao acordar pela manhã, não negligencie a oração, não negligencie a meditação. Isso vai fazer com que você realmente faça com que a vontade de Deus flua naturalmente. E você não erra o caminho e não leva multa. Tá? Dica valiosa, né? Muito importante. Assim, no dia a dia, né? A gente, de manhã, lógico, praticamos a meditação Shinsokan, mas ao longo do dia, às vezes, surgem situações, surgem acontecimentos que a gente acaba perdendo a calma, acaba perdendo a paciência, né? Ou não demonstrando aquilo que deveria ser demonstrado. Né? E nessas ocasiões, né? O que a gente poderia fazer, assim, né? De bate-pronto? Alguém, sei lá, uma situação de trânsito discutiu comigo, a gente acaba, né, perdendo a estribeira, às vezes, né? Perdendo a calma. O que a gente podia fazer nessas situações? O Frank falou da norma fundamental 8, eu gostaria de citar a 5. Né? O mestre nos ensina a ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as negativas. Por quê? Se você ficar com a mente presa em alguma coisa negativa que te aconteceu, você vai atraindo um monte de coisa negativa no mesmo dia, parece um imã que chama, né? Se você tirar proveito daquilo que te aconteceu, se você procurar ver o lado bom daquilo,
o seu caminho se abre, você não fica com a mente presa. Né? Então, serenar a mente também é importante, até porque se você não serenar a sua mente, você é o senhor, né? Você não é escravo. E a Seitoné nos ensina, se você ficar dando vazão a todas as coisas ruins, a todos os fatos que te perturbam, a sua mente não vai melhorar. Não tem como você melhorar se você ficar com a mente focada naquilo que não é verdadeiro, naquilo que te traz sofrimento. A vida não pode ser sofrimento. Eu gosto sempre de uma frase que eu aprendi com um amigo há muito tempo: a vida é para a gente brincar de viver. Nós estamos aqui para brincar de viver. Então, nós temos que tirar proveito de todas as coisas, tem que se alegrar com as coisas. E se acontecer alguma coisa, errei o caminho, não tem problema, eu volto, vou pegar o outro. Né? Furou o pneu, não tem problema, alguém conserta. Né? Se não aparecer ninguém para consertar, eu tenho perna, vou andando. Temos que ter essa mente para frente, essa mente iluminada, que é para não atrair, né, como disse a preleitora, não atrair vibrações na mesma sintonia. Aí, se eu estou numa sintonia ruim, eu vou atrair o quê? Aí, em vez de furar um pneu, vai furar 2. Aí vai aparecer alguém, ver que eu estou com o pneu furado, já vai querer me assaltar. Eu vou começar a atrair muita coisa negativa. E a Seitonoye, ela surgiu no mundo para iluminar a humanidade. Né? Então, nós precisamos ter essa mente iluminada, passar essa mente iluminada para as pessoas que nos cercam e aproveitar, né, a presença de amigos, olhar uma flor, sabe? Se admirar como as crianças se admiram com o mundo, não ficar com a mente presa numa coisa ruim, numa coisa que traz sofrimento. Eu acho que o melhor caminho de você driblar uma situação ruim é você exatamente driblar, sabe? É você sair dela e olhar para o lado bom da vida. Eu penso que seja assim, foi assim que eu aprendi e eu gostei. Bacana. Essa questão da Daisy, né, que ela falou a quinta norma, eu também uso muito em palestras, né, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Mas tem um outro aspecto que está no livro Imaginação Criadora, que é um leitor honorário da Seitoné, Roy Eugene Davis. Uma das obras que ele publicou é O Homem Milagre do Japão. Mas só que no livro Imaginação Criadora, o professor Roy Eugene Davis fala que nós temos que fazer uma ressignificação de um fato que ocorreu e nos marcou negativamente. Então, você volta para aquela situação. Você não vai mudar o fato, mas você vai fazer uma ressignificação, dar um ressignificado do fato que ocorreu. E você vai ficar não mais preso com medo ou com uma mente atribulada, presa a um fato ocorrido que causou para você um significado negativo. Então, você busca aquele fato, não vai mudar, mas você faz uma interpretação daquele fato mesmo que já ocorreu de uma forma totalmente diferente. Então, você ressignifica aquele fato. E isso traz para você também, naturalmente, a serenidade. Então, uma literatura muito indicada para as pessoas que gostam de se aprofundar no ensinamento da Seitonoye é o livro Imaginação Criadora, do professor Roy Eugene Davis. E lá ele fala justamente em ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, inclusive o fato que já ocorreu. Tá? Porque às vezes a pessoa fica presa só no agora. Né? Não é que você tem que voltar ao passado e apegar ao passado, mas dar um ressignificado naquilo que ocorreu em um fato que traz para você lembranças tristes, negativas, sombrias. E quando você ressignifica o fato, você fala, puxa vida, né? Foi uma grande experiência para a minha vida e isso virou uma base para você evoluir sempre e não ficar estagnado ou preso naquele degrau lá que estava ali trazendo algum tipo de sofrimento. Então, vamos ressignificar os fatos, inclusive. Ver sempre as partes positivas das coisas e fatos, inclusive fatos que você acaba se apegando ao passado, trazendo lembranças tristes ou sofridas. Então, vamos tranquilizar, fazendo um ressignificado daquilo que já ocorreu, inclusive. Tá? Não é se apegar ao passado, mas dar um significado novo àquele fato que, com certeza, lhe trouxe grandes aprendizados e evolução espiritual. Não é isso, Jocely? Você é uma estudiosa, eu sei disso, cientista. E, com certeza, né? Isso é muito importante. A palavra ressignificar é muito forte, né? É exatamente quanto que nós temos que pegar aquela situação e dar um outro sentido, né? Toda situação traz em si um lado positivo e um lado negativo, né? Hoje temos até
a tecnologia espantosa, tudo maravilhoso, que pode trazer muita coisa boa, mas também pode trazer coisas negativas. Então, como diz o mestre, tudo depende da nossa situação, aonde você quer estar, né? E aonde você quiser estar é que você vai atrair aquela situação semelhante, naquela vibração semelhante daquela que você está vibrando, com certeza, perfeitamente, Frank. Legal. A professora Jocely trouxe uma questão interessante aí, que é a questão da tecnologia, né? Hoje, cada vez mais, né, a tecnologia presente, né, no nosso dia a dia, e traz coisas positivas, tem impactos positivos e, às vezes, impactos negativos, né? E como que a gente faz, assim, né, na luz do ensinamento da Seitonê, para que os avanços tecnológicos joguem ao nosso favor, não contra, né? Mas então, aí que está, quanta situação, né? Nós vemos que, até na comunicação, quantas famílias têm conseguido se reencontrar, né, diante dessa comunicação. Então, sem dúvida, essa mesma facilidade que está disponível para o bem, ela também está disponível para a confecção de utensílios de destruição, sites com atrativos de jovens, adolescentes e até crianças, que levam para canais destrutivos de comportamento. Então, para que esses avanços joguem a nosso favor, nós temos que escolher exatamente aonde nós vamos querer estar, né? E o mestre explica exatamente isso de uma maneira perfeita no volume 12 da coleção A Verdade da Vida. Ele diz: eu vivo como se eu diariamente estivesse pintando um quadro com o pincel em minhas mãos e eu ficasse muito alegre ou muito triste vendo aquilo que eu mesmo pintei. Então, não é perfeito isso, né? Exatamente, nós fazemos e depois nós vamos reclamar, né? Ainda no mesmo volume 12, o mestre conta a situação da senhora Maeda, né? Nada a ver, mas ela... É um parente, né, Jocely? É uma parente minha. Ela diz que recebeu um homem, né, na casa dela, mas ela com tanta amabilidade que ela ofereceu até um almoço para ele. E aí ele desistiu de roubá-la. Quer dizer, ele nem aceitou o dinheiro que ela ofereceu no final, né? Ela viu o quê? Somente a imagem verdadeira daquele homem. Então, na Sutra Sagrada consta enfrentar o irreal como o real, ou seja, é você estar sempre buscando ver o bem, né? Visualizando a imagem verdadeira. Então, não existe o mal, não existe o assaltante. Enfrentar é a mentira com a verdade, né? Então, nós temos que nos policiar para ter esse comportamento, conforme orienta o ensinamento da Setionoye. Essa tecnologia, né, Bruno? Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui, né? Nós aprendemos bastante aí, até, né, levando até em consideração tudo que foi dito, olhar as partes positivas. Após Covid, essa tecnologia surpreendeu o mundo, né? Porque a gente consegue fazer coisas que antes a gente nem sabia como que fazia. Né? Então, não só as reuniões virtuais, como várias coisas que a gente consegue fazer agora através dessa tecnologia, dessa ciência que evoluiu, é uma coisa espetacular. Né? Você vê, os reis de antigamente, eles não tinham nem relógio de pulso, né? Mandava um mensageiro levar uma mensagem, se perdia, às vezes nem voltava com a mensagem, morria no caminho. Hoje, qualquer pessoa tem um celular, liga, fala com o outro lá no Japão, fala onde quiser, em qualquer lugar do mundo. Então, a tecnologia ela tem um lado bom, que é útil, e que o mestre fala, né? Até a religião que ela não se renova, ela fica perdida. Então, o mundo está se renovando, né? Como disse Jesus Cristo, meu Pai trabalha até hoje. E aí os homens estão manifestando essa perfeição do Filho de Deus, criando cada vez mais coisas para ajudar a própria humanidade. Então, a tecnologia ela é boa, só que existem algumas pessoas gananciosas ou por até outros motivos que usam, né, como disse a Jocely, usam a tecnologia para coisas negativas, né, para fazer mal para a humanidade, não com o princípio real.
Então, se nós treinarmos a nossa mente para ver essas partes positivas, se nós treinarmos a nossa mente para mudar realmente a mente para o lado bom da vida, que é o que ensina a Seiichi Noye, nós vamos pegar essa tecnologia e vamos usar só as partes boas. Né? Nós vamos saber separar o joio do trigo, né? os cabritos das ovelhas, né? E vamos ficar com a parte boa, porque a tecnologia ela é espetacular, ela faz coisas que, nossa, né? A gente não sabia fazer nada. Né? Onde já se viu, né? Há 10 anos atrás, se falasse que a gente ia estar aqui fazendo uma reunião assim, a gente ia dar risada. Né? E o avanço tecnológico ele provou que é possível, e muita coisa ainda está vindo por aí, né? Os espíritos elevados estão mandando essa mensagem, muita coisa está vindo por aí. Eu fico imaginando essa questão tecnológica, né, Bruno? Eu lembro, eu sou correntista de banco desde 1985, século passado, né? Então, eu lembro que a gente perdia muito tempo tendo que fazer transferências, saques e tudo demais, né? Pagamento de contas. Era uma burocracia e você perdia muito tempo. E com a tecnologia, né? Hoje você consegue fazer pagamentos, transferências, até com Pix, né? Então, é algo que veio para agregar. O que não pode é a pessoa ficar refém da tecnologia, porque quer queira, quer não, essa situação online, essa situação de informação em tempo real, nós temos que tomar muito cuidado com a tal das fake news. Nós temos que ser filtro, tá? E não esponja. Porque, geralmente, o usuário de tecnologia, ele tá um usuário esponja, então ele absorve tudo. Tá? E não é bem assim que vai a tecnologia favorecer a nossa vida. Nós temos que ser filtro. Professor, nesse sentido, desculpa interrompê-lo, mas a gente, por exemplo, eu, né, até pouco tempo atrás, participando de uma das reuniões de jovens, né, o pessoal falou assim, pega o celular, faz isso. No passo a passo, a gente acabou vendo quanto tempo a gente fica perdendo em uma rede social, por exemplo. Medo várias horas. Né? E a gente está sendo esponjinha nesse momento, né? Só absorvendo, de repente, conteúdos que não agregam nada, ou pode até agregar, né? Mas perde-se tempo, né? A gente não tem aquele foco, aquela determinação. A gente fica perdendo tempo perdido, né? E sei lá, é uma coisa que é sagrada, né? É a nossa vida. Esse é um ponto fundamental, né? É a vida. Né? E as pessoas acabam... Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E quando você acaba utilizando a sua vida, o seu tempo, para assimilar informações falsas, e pior, disseminar informações falsas, isso, na verdade, você não está só destruindo a sua própria vida, mas se você tem essa atitude, você acaba destruindo a vida de outras pessoas, que é muito pior. Daí, ao invés de você ficar com calma, né, como diz o mineiro, você vai ficar com muitos karmas, né? Isso acaba gerando um resultado inesperado. Eu não sei porque eu sou um cara tão bom, né? Mas tão bom para assimilar a informação negativa, sendo uma esponja no mundo tecnológico e espalhando essa situação aí de forma totalmente aleatória. Então, seja filtro, utilize a tecnologia a seu favor. Por exemplo, estamos utilizando essa plataforma, né, de gravação para que um grande número de pessoas possa ter acesso. Como que a gente poderia reunir a Jocely, que está em Campinas, a Deise, que está lá em São Paulo, eu em Curitiba, você também no estado de São Paulo, para fazer essa gravação? Então, isso é um fator bom da tecnologia. E as pessoas também podem acessar de suas casas no horário mais apropriado. É ótimo. Agora, quando a pessoa acaba utilizando o tempo da sua vida para ver situações que acaba sugestionando você a ter ideias pessimistas, negativas, acaba gerando isso um malefício para a sua própria vida e também para as outras pessoas. A terceira prática religiosa importante é dedicar amor ao próximo, através de atos de amor e atos de caridade. O que você está fazendo, né, disseminando informações falsas que traz medo, que traz ansiedade? Isso não é dedicação de amor ao próximo. Então, quando você acaba assimilando uma informação, até brinco, né? Você que gosta de assistir diálogos, compartilhe esse diálogo com as outras pessoas.
porque mais pessoas poderão ter acesso às palavras da verdade, e isso fará com que as pessoas possam, então, criar uma vibração, uma onda do bem. Agora, quando você acaba mandando fake news ou informações de cunho pessimista, negativa, né, questão de tragédias, o que você vai agregar isso para a sua vida e para a vida das outras pessoas? Então, você não está sendo religioso, você não está dedicando amor ao próximo através de atos de amor e atos de caridade. Então, as pessoas acham que ato de amor e caridade é só dar dinheiro. Não é isso. Quando você leva coisas boas para as pessoas, você está fazendo um ato de caridade. Agora, quando você está levando coisas ruins, você está subtraindo, então está roubando do outro. E quem rouba, naturalmente, será roubado. Então, é lei, é ação. Não é castigo, não é punição, é por força de lei. Porque o ambiente é reflexo da nossa própria mente. Então, vamos ser filtro e não esponja, não vamos assimilando. Ai, que legal, vou mandar isso, esse negócio aqui. A pessoa fica empolgada e fica perdendo vida, que é o tempo, que é muito precioso. Dinheiro você recupera, tá? Muitos casos da Seitione que foram, né, faliram, foram para o fundo do poço, praticaram ensinamento, transcenderam essa falência e hoje está vivendo em abundância. Mas o que tem dessas pessoas que conseguiram transcender? São generosos. Ele dedica amor ao próximo, fazendo atos de amor e atos de caridade. Isso é muito importante, tá? A tecnologia não é só malefício, ele traz benefício, desde que você não haja como esponja nessa situação tecnológica. Seja filtro. E através da situação que você filtrou, você emane essas coisas positivas, boas, que trazem somente benefícios para você, para a sua família e para toda a humanidade. Esse é o ponto que a gente tem que lidar. É a quinta norma, né, Deise? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas, fatos. A tecnologia é um fato, não tem como alterar. Está ali. Então, fazendo ressignificar das tecnologias, vamos ser filtros e avançar levando somente coisas boas. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei se é a concordância da Jocely e também da Deise. Certeza, certeza. Com certeza, né? Tecnologia veio para ficar e ela não vai ir embora, né? Ela só vai crescer, aumentar cada vez mais, né? E agora eu queria trazer um tema aqui. Eu sou pai, né? Tenho uma criança pequena em casa e aí eu queria saber, assim, né, de vocês, dar uma dica, né? De uma dica. Como que a gente faz, assim, em casa para que os nossos filhos, né, eles entendam a valorizar o tempo da melhor forma possível, né? A gente faz, tem alguma dica? Frank já falou bastante aí, né? O que cita bastante a Verdade da Vida 7, né? Que orienta de forma insistente em aproveitar o tempo, né? Tirar o máximo proveito das horas matinais, que diz ali, vivificar o momento do agora. Então, é não perder tempo, mas, ao mesmo tempo, não ter pressa. Olha que interessante, não perder tempo, mas não ter pressa, né? Isso é o que nós devemos ensinar aos nossos filhos, ou seja, esse equilíbrio desse aproveitamento do tempo. Nós, mães, sempre orientamos as crianças, antes de brincar, tem que fazer as lições, estudar, enfim, cumprir as tarefas que são deles, né? Eles aprendem que, se não começarem logo a fazer as tarefas, não vão poder brincar com os amiguinhos, né? E aí aprenderam a aproveitar bem o tempo, né? Mas temos que entender também que, até entre irmãos, os comportamentos são diferentes, né? Então, nós temos que prestar atenção para não apressar demais, né? Não agitar a criança. Observar o tempo, a maneira de agir de cada uma delas. Algumas são diretas e objetivas. Eu vejo entre irmãos, as crianças, quando eu tinha as crianças pequenas, né? Hoje as netas. Então, algumas são diretas e objetivas e outras precisam de mais tempo para fazer as coisas. Então, no volume 37 da Verdade da Vida, o mestre nos orienta sobre isso. Ele diz, vamos deixar que o bambu seja bambu, que o cipó seja cipó, e que a grama seja grama. Então, se nós tentarmos colocar os nossos moldes nos nossos filhos, nós vamos acabar prejudicando eles e também a nós mesmos, né?
E esse equilíbrio, essa sabedoria, nós vamos encontrar onde? Na prática diária da meditação Shinsokan. Um detalhe importante que a pedagogia da Seiichi no Oriente é elogiar a criança. No momento que nós presenciamos esse comportamento adequado dela, né, ela terminou de fazer suas tarefas antes de brincar, ela deve ser cumprimentada pelo aprendizado do aproveitamento do tempo. Isso é importante. O elogio, né? O elogio, exatamente, o elogio. Aí, Bruno, eu sou pedagoga, e tem um grande pedagogo que ele diz, o exemplo não é uma forma de educar, não é uma das formas de educar, ele é a única. Então, os pais, os educadores, eles devem educar a criança com exemplo, né? Então, se você tem o hábito de vivificar o tempo, de colocar as coisas no lugar, de fazer aquilo que precisa ser feito, de não ser uma pessoa assim negligente com as coisas importantes, você vai passando isso naturalmente para a criança vai aprendendo isso também, né? Ela vai aprendendo. Tem um livro do professor Junji Miyaura que chama Tempo é Vida, que é muito bonitinho, é importante para a criança e ensina essa importância do tempo, de você vivificar o tempo, né? De você não sair atropelando as coisas. Como disse a Jocely, é hora de lição, é hora de lição, é hora de brincar, é hora de brincar. O tempo que você pega de uma pessoa, seja de criança ou de adulto, o tempo é vida de Deus. Um bem material, se a pessoa perder, como disse o Frank, você recupera, mas o tempo nunca mais você recupera. O que passou agora, 1 minuto atrás, nunca mais vai voltar. Então, isso nós precisamos ensinar também para as crianças. Se você desperdiçasse o tempo, ele não volta mais. Nunca mais ele vai voltar. Né? O crescimento físico, ele é obrigatório. Você dormindo ou ficando acordado, você vai crescer. Mas o crescimento interior, ele só vai acontecer se você permitir, se você buscar. Então, a criança, pelo menos a criança criada dentro de um ambiente harmonioso, com os pais que sabem vivificar o tempo, que sabem o que vale um tempo, a criança vai fazendo, né? Naturalmente ela vai fazendo. Não precisa brigar, não precisa impor. Você já fez isso bem, elogia, como disse a preleitora Jocely, mas não é só isso, você tem que dar o exemplo também, porque não adianta você elogiar que ela fez uma coisinha certa, se você vai imediatamente e faz uma que não pode. Eu vou dormir até meio-dia, eu não estou com vontade de almoçar agora, deixa a comida esfriando, depois eu como, a esposa está chamando para almoçar, você está mais preocupado com o telefone e com a televisão. Então, nós precisamos valorizar as pessoas que nos cercam, as situações que se apresentam na nossa vida. Isso é dar exemplo bom para a criança. Isso é mostrar para ela que o tempo é vida, e é vida de Deus, e precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado. Roubar o tempo de uma pessoa é mais grave do que você roubar um bem. Muito mais grave. Porque ela não vai recuperar nunca mais aquilo. E você vai ficar com aquele peso em você. Então, a forma de educar é o exemplo. Eu acho que é o exemplo, e nós devemos seguir o exemplo bom. Pedagogia da Seiichi está aí para ensinar. Que é para nós, não é só para criança, não. Viu, Bruno? Você que perguntou que tem filhos pequenos e tal, Hoje o pai mãe, fica assim, vida atribulada, tá acelerado, daí chega em casa, acho que tá sem tempo, e daí para acalmar a criança, pega e dá o tablet para eles, dá um smartphone para eles, sabe? Sendo que a educação de uma criança é formada em memórias afetivas. Que memória afetiva uma criança vai ter tendo contato no momento que os pais estão lá com o tablet, com o celular? Sendo que você poderia sentar com ela, perguntar como é que foi o dia na escola, se tem alguma tarefinha, se conheceu alguma brincadeira nova na escola, você se interessar e você tirar o foco da tecnologia nesse momento, porque as pessoas falam, tá chorando, tá o tablet, tá o celular, achando que isso daí vai resolver o problema. Momentaneamente resolve, mas e futuramente? Que tipo de cidadão você está formando? Que fica ali refém da tecnologia e ela acha que tudo vai resolver com a tecnologia.
Muitas coisas não é tecnologia que resolve, mesmo a tal da inteligência artificial, que está muito em voga hoje, tá? Será que realmente ele consegue perceber situações emotivas? Então, essas questões emotivas, eu até brinco, né? Casal, como é que você vai ficar o tempo? Quando está em casa com os filhos, seja pai, seja mãe. Não deixa o computador, um tablet, um smartphone ser o pai e mãe daquelas crianças. Converse com elas, elogia ela, fala que ama. Às vezes a pessoa não entende esse aspecto, sabe? Que isso traz tranquilidade, traz segurança no seio de uma família. A criança vai sentir-se segura, né? A Daisy, a pedagoga, ela sabe muito bem, né, que ela estudou muito a pedagogia da Saint-Honoré, e às vezes a pessoa terceiriza a educação através de uma tecnologia. Isso não é bom para o futuro dessas crianças. O bom futuro das crianças é ter memórias afetivas. Meu pai conversa comigo, minha mãe me elogia, meu pai me abraça, minha mãe fala que me ama, minha mãe faz a comida que eu gosto, entendeu? E daí, quando você vai fazer, ensina a criança, ó, pica assim, tempera assim, e a criança vai criando memórias afetivas, e ele vai ser um adulto com equilíbrio, com tranquilidade, não vai ficar naquela tribulação, passando ali, né, o dedo no tablet ou no smartphone ali, eu apertando enter no computador ali para ficar jogando game. Tá? Então, são esses aspectos. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Isso me facilitou muito na vida empresarial. Só que, na questão de criação, de educação dos filhos, memórias afetivas, não tem nada melhor que uma boa conversa, um elogio, né? Uma situação de que a criança ela precisa disso. E a escola não ensina isso. Tá? A escola não educa, ela ensina. Quem educa são os pais. E você não pode perder a oportunidade, né? Talvez esse diálogo mudou um pouco o rumo, mas no fundo, tá? Esse é o ponto fundamental aí, tá? Porque quando a gente tem filhos em casa, vivificar o tempo é falar o quanto eles são importantes para vocês. E daí ele vai falar, puxa, meu pai e minha mãe são importantes para mim. De verdade. Senão ele vai achar que é mais importante um tablet, um celular. Daí e tem o contrário também, viu? Tem o contrário também. A gente aprende também com as crianças. Eu estava um dia desses no metrô, ia sentado uma mãe e um menininho, ele devia ter mais ou menos uns 6 anos, e ele tentando conversar com a mãe, e a mãe lá no WhatsApp. E ele fez o quê? Falando com ela não olhava, ele pegou e bateu a mão no celular dela, jogou lá no meio do metrô. Né? Como quem... Isso é um ato de desespero da criança. Eu estou aqui, me enxerga, né? Sou mais importante que isso aí. Né? Então, as crianças também elas estão prestando atenção em algumas coisas também. Né? Eles estão ensinando também alguns adultos a serem pais, a serem mães. E às vezes a gente está tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? A gente está do lado de alguém, né? Só que é amor, né? E é tudo que eles querem é amor, né? No momento que a gente tem, né, de proporcionar amor, carinho, a gente acaba fazendo tudo o contrário, né? Pela distância, deixando o vazio, né? Tomar conta, né, desse momento. Ô, Bruno, quando você é pai e mãe, quando você é avó, aí muda tudo. Quando é avó, muda tudo, né? Muda tudo. Aí você sabendo disso, viu? Você conversa, você abraça, você beija o tempo todo. É muito gostoso, né? Minha mãe que diga. Ela adora. É isso aí. A gente falou lá no comecinho, né, sobre as práticas importantes religiosas da Saint-Honoré, né? Então, praticar a meditação Shinsokan, ler as frutas sagradas, livros e revistas, né? Praticar atos de amor ao próximo. Tudo isso é importantíssimo, né? Só que eu disse isso de forma bem simplificada. Agora eu gostaria que os senhores, se puderem, né, esmiuçassem um pouquinho das 3 práticas, né? Para que o pessoal de casa entenda um pouco mais, né, sobre isso. Então, a meditação Shinsokan, o que é? Sintonizar com Deus, né? Buscar todos aqueles atributos que nós comentamos antes, né? A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria, a harmonia, tudo atributo divino, é só buscar, né? Será que nós estamos dedicando tempo suficiente para a oração?
Normalmente as pessoas utilizam alguns minutos na oração, mantendo-os ligado a Deus só no momento da oração. Nós temos que nos entregar a Deus, como falou a preletora Deise antes, né? Lembrar em palavrinhas, uma gratidão, um muito obrigado, Deus, durante todas as nossas atividades do dia a dia, não só durante a oração. É o que Jesus disse, né? Orai e vigiai. Era exatamente isso que ele estava se referindo, né? Não perder a sintonia com Deus depois que você terminou a oração. Então, orar é proceder como aquela criancinha que caminha na frente dos pais, correndo, né? Mas está sempre olhando para trás para ver se está indo na direção certa. É isso que nós temos que fazer, estar sempre olhando para o Pai. É por aqui mesmo, eu estou indo no lugar certo, né? No volume 1 da coleção A Verdade, o mestre nos alerta, ele diz assim, cuidado com o ladrão da mente. Olha, o ladrão da mente. Pensamentos aflitivos, preocupações, raiva, que assaltam a sua mente e faz você perder a serenidade. Então, esteja sempre fortalecido na meditação Shisokan. Você vai saber lidar com todo e qualquer assaltante. Não foi o mestre que falou isso do assaltante, né? Eu que estou falando. Ele falou do ladrão da mente. Ladrão da mente é assaltante. Então, se teve assaltante, nós temos que saber lidar com eles através da meditação Shisokan. Fale, Frank. Fale, Frank. Eu vou deixar o Frank falar dos atos de amor, porque ele está tão letrado nesse assunto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a leitura, então. Sim, Uma, né, das práticas que aí está falando é a leitura, né, de livros sagrados, sutras sagradas, revistas, cantos em louvor. Todas as leituras elas servem para a gente melhorar a nossa atitude mental e gravar ainda mais no nosso subconsciente a verdade. Porque nós temos o hábito de ouvir uma coisa agora e dali a pouquinho a gente já esqueceu. Né? Nós não temos acesso a essa mente consciente, ela não fica o tempo todo ali presente. Então, se nós criarmos o hábito de todos os dias lermos algumas páginas de livro, revista, qualquer leitura que traga esse sagrado para a nossa vida, nós não vamos permitir que a nossa mente fique impregnada com esses pensamentos que vêm de fora. Porque a mídia está aí exatamente para fazer o contrário. Você liga um rádio, uma televisão, às vezes você vai dirigir, você liga um rádio no carro, você não ouve palavras de verdade, você não ouve palavras de incentivo, você não ouve ninguém falar que você é lindo, né? Você não ouve. E através dos livros sagrados, a gente aprende. Somos filhos de Deus, somos seres espirituais, nascemos para vencer. O caminho todo aí que foi dado por Deus é para que a gente seja feliz, porque Deus quer, a alegria do Pai é ver o filho feliz. Nós vamos gravando isso no nosso subconsciente todos os dias. Então, tanto a Sutra Sagrada como livros da verdade, olha que em pouquinho tempo que a gente teve aqui, quanta coisa boa que a Jocely trouxe aí dos livros. Né? E todos nós tivemos essa oportunidade de estudar também nesses dias para este encontro. É uma literatura riquíssima. E a gente pode colocar isso dentro da nossa mente todos os dias. Vamos colocando. É como colocar uma água limpa num copo com que alguém colocou lá uma colher de barro. Né? A gente vai limpando, até a nossa mente ficar pura, como ela deve ser. Porque foi assim que Deus nos criou. Então, nós através da leitura, nós podemos intensificar esse sagrado que existe dentro de nós, essa natureza divina. A gente pode fazer com que isso se manifeste cada vez mais, porque às vezes a gente, nesse mundo conturbado, a gente às vezes esquece que é filho de Deus, né? E também começa a falar ou fazer alguma coisa que não está muito de acordo com aquilo que deve ser. Então, quando você cria o hábito de ler, principalmente as primeiras horas da manhã, quando você cria o hábito de ler, você já sai de casa com uma mente diferente. Aquela mente de gratidão, aquela mente que sabe olhar as partes positivas das coisas, aquela mente que sabe separar o que não deve permanecer dentro de mim, o que deve
O mestre ensina, né? A chave da sua mente só você tem. Só vai entrar dentro de você aquilo que você deixa. Então, você tem que ter esse comando. Né? E, para isso, é bom você ler todos os dias, você praticar meditação. É bom você fazer isso, porque você vai melhorando cada vez mais a sua atitude mental. Né? E, com isso, você vai vivendo feliz, vai fazendo feliz as pessoas que estão ao seu redor. A Seita Oni nos dá vários expedientes de salvação, que a gente não pode abrir mão, né? Porque é para o nosso bem. Maravilha. Essa questão, né, de criar hábitos. Então, criar um hábito bom é orar, meditar. Meditação é uma das 3 práticas religiosas importantes. Segunda, ler. Eu não digo ler, estudar, né? Porque só ler a pessoa fala, meu filho, quando ele tinha 5 anos ele já lia, né? Mas quando ele começou a avançar dentro do processo cognitivo racional, ele começou a estudar assuntos. Então, orar, meditar, estudar. Isso são situações estáticas. Só que nós temos que criar o hábito de criar uma situação prática. E a situação prática é dedicar amor ao próximo, através de atos de amor e atos de caridade. Quando você ora, você recebe qual é a orientação chamada vontade de Deus. Quando você estuda, você se aprofunda dentro das palavras, da verdade, um assunto que pode beneficiar as outras pessoas. E quando você transmite isso para as pessoas, ou seja, a vontade de Deus, que você recebeu em forma de oração, em forma de meditação, e você tem o conhecimento da verdade, ou o conhecimento pleno de algo que vai ser útil para as outras pessoas, você transmite isso. Então, dedicar amor ao próximo é realmente levar tudo que você orou, recebeu orientação, está tranquilo, você aprofundou o conhecimento e você vai levar esse conhecimento da verdade ao maior número possível de pessoas. O maior ato de caridade é transmitir a verdade, mas para a gente poder transmitir a verdade de forma correta, nós precisamos estudar, que é a leitura. É muito importante o estudo. Tá? E não esquecendo, né, para não perder o rumo, o prumo, oração. Aí sim, você vai entrar na parte prática, que é dedicar amor ao próximo através de atos de amor e atos de caridade. Muito obrigado aí pela participação, né? Fiquei muito feliz de conhecer a professora Deise, o líder da São Bruno, rever a Jocely, grande amiga já há mais de 20 anos, né, Jocely, que a gente está nessa caminhada aí. Então, fico muito feliz mesmo de estar aqui gravando esse diálogo com todos vocês. Muito obrigado. É isso aí. Se esse conteúdo, né, fez sentido para vocês que estão participando deste canal, deste episódio de Diálogos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de clicar lá no sininho das notificações e acompanharem todos os novos episódios que ocorrem todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Leitores, muito obrigado. Foi enriquecedor, foi maravilhoso, principalmente aquela parte da criança, para mim, fundamental. Boa noite a todos, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada por essa grandiosa oportunidade também, muito obrigado aos preleitores, obrigado, Bruno, muito obrigado mesmo, viu? E aí, com relação aí ao tempo, só para fechar, né, a Sutra Sagrada está escrito que o tempo está na palma das mãos da vida. Cerrada se torna um ponto, aberta o infinito. Então, vamos soltar, né? Vamos soltar e vamos viver para ser feliz. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Venha participar do maior evento espiritual da Seita Oni do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Rosô do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venham fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas
a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Rosô dentro do portal da Seitonê do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seitonê espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Rosô toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonê de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonê Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitonê do Brasil. Muito obrigado!